Geralmente quando as pessoas pensam no Hulk, elas lembram apenas da força e da sua raiva incontrolável. Mas talvez a resposta seja outra. Talvez na verdade seja bem simples e bem cruel. Que talvez o Hulk não queira destruir o mundo, mas sim ele queira viver em paz. E é bem claro nas histórias que Hulk vai além da força. E sem dúvidas o Hulk é uma metáfora viva. E bom, hoje eu vou contar as sagas que mais aprofundou o Hulk como personagem. E bom, vamos começar por Hulk Cinza, lá de 2003. E bom, a história começa com Bruce Banner em silêncio diante a memória do que ele sempre tentou enterrar, lá no primeiro dia. Não no dia da explosão, mas o dia que ele percebeu que Hulk não era um acidente, e sim uma verdade cruel. Bruce começa a contar a história como se estivesse com medo dela. Ele se lembra de quando acordou pela primeira vez depois da explosão gama, e ele não entendia nada. Não havia dor, apenas uma sensação de peso, como se o corpo não fosse dele. E naquela noite Hulk ficou cinza. Não falava, não pensava, só sentia. O mundo para ele naquela noite era confuso, e ele respondia com a única linguagem que ele conhecia, a força. Quando os soldados apontaram as armas, ele reagiu como se fosse um animal preso. E nessa confusão surge a primeira pessoa que não olhou ele como se fosse um monstro, que é Betty Ross. Sim, a filha do famoso Hulk vermelho, o General Ross. E bom, rapidamente voltando à história, e aqui vemos o Hulk com medo. Naquela noite, Hulk não entendia o que sentia, ele apenas sabia que aquela mulher era importante para ele. Por trás da transformação existe um garoto preso. Na vida de Bruce ele nunca teve um carinho, e o Hulk é a forma de como esse garoto sobreviveu. E a história termina com o Bruce encarando algo terrível. Acaba agora, Hulk. Ross! Fora! Hulk esmaga Ross! Vá em frente, faça isso. Valeria a pena morrer aqui com meu sangue em suas mãos. Então todos veriam você como um monstro que você é. E não importa para onde você vá, e não importa onde você se esconda, você nunca vai ter uma vida de paz. Hulk não é um monstro! Beth, droga, o que você tá fazendo? Hulk odeia Banner, mas Hulk odeia mais Ross. Você entende agora, Beth? Você vê essa criatura pelo que ela é. Ou você ainda acha que essa criatura é inocente? Cala a boca, Ross. Betty, Hulk não entende. O Hulk não é um monstro. O Hulk não machuca a Betty. Ross, que sempre machuca a Betty. E bom, agora vamos para as histórias clássicas do Hulk. E sim, essa história se passa 1 ou 2 anos antes da história do Hulk Cinza. Mas com certeza nessa fase que eu vou contar é mais sobre o Banner. E bom, nessa história muda completamente a narrativa agora. Não existem heróis, mas sim com Bruce no deserto, com medo de acordar e não sendo mais ele. Bruce caminha sozinho tentando desaparecer. Ele não quer ajuda, porque sabe que qualquer emoção forte abre espaço para o Hulk. Ele tenta viver a vida como um fantasma, mas infelizmente não consegue. Um acidente, um assalto, alguém grita, a pulsação sobe e o Hulk acorda. Só dele bater o dedinho do pé já abre espaço pro Hulk aparecer. Então ele é paranoico com tudo. E bom, quando o Hulk surge, a história não mostra ele como um herói ou um vilão. Ele é uma força brutal tentando proteger um homem que não consegue lidar com o mundo. Sem dúvidas, quando o Hulk aparece, o mundo inteiro se alerta. E quando o Hulk se acalma, no dia seguinte Bruce se desperta em destroços, sem saber o que o Hulk fez. E na cabeça de Bruce fica quantas pessoas foram dessa vez. E sem dúvidas o peso disso corrói ele. Toda vez que ele volta, ele fica se culpando. Mas existe algo que Bruce não admite, que ele é um conceito de sobrevivência. O Hulk é a forma mais pura disso. Mas no ápice da história, Bruce tenta acabar com um monstro dentro dele, mas Hulk surge ali na frente dele. E essa é a revelação mais cruel de toda a história. O Hulk não é uma maldição, mas sim ele é a parte de Bruce que se recusa a morrer. Isso só torna os dois personagens mais incríveis, com certeza, sem dúvida essa história é muito boa. E bom, agora indo para 1992, que é uma das histórias mais incríveis do Hulk. Que começa com uma explosão de luz que arranca o Hulk do seu tempo. Ele acorda em um mundo quebrado, cidades afundadas, ruínas de heróis e corpos de soldados pós uma guerra. Ali uma resistência humana tenta derrubar o tirano que governa o planeta. Eles sussurraram um nome que Bruce quase não reconhece: Maestro. O Maestro governa o mundo com a mão de ferro.
ele não é apenas forte, ele é imparável. Cada decisão dele custou vidas, cada vitória de Maestro veio com sangue. E quando o Hulk encontra finalmente Maestro, ele percebe que é ele mesmo. O Maestro é feito de décadas de radiação. A solidão e as perdas de Hulk transformaram ele em algo monstruoso. Porém, ele é muito inteligente. O Maestro tem o cérebro de Bruce, só que o Maestro não tem moralidade nenhuma. O Maestro diz ao Hulk que ele é uma versão sem a mentira que ainda importa ser um herói. A história virou um duelo psicológico. O Hulk odeia o que vê, porque ele vê o seu destino. E bom, no fim, ele engana o Maestro. Hulk leva o Maestro até uma base onde tinha uma bomba gama, intacta ainda. O Maestro começa a rir de Hulk. A bomba gama explode, engole o futuro e o passado. O Hulk vence, mas sai destruído, sabendo que um dia ele poderia ser aquilo, sabendo que ele poderia se tornar o Maestro. E bom, agora indo para o Invencível Hulk de 1991. E bom, nessa história, Bruce aceita enfrentar o que sempre evitou, que é entrar dentro da sua própria mente. E bom, Dr. Simon usa hipnose para isso. E bom, dentro da mente de Bruce existe um lugar cinza, parecendo um lugar infinito, onde duas figuras lutam entre si. Duas variantes de Hulk, que é um cinza e um verde, e o Bruce Banner também tá lá. E é nessa HQ que então surge uma verdade. Bruce não criou o Hulk. O Hulk foi criado pelo trauma de Banner. Quando Bruce era criança, ele viu a violência dentro de casa. Ele guardou dentro da sua própria mente os gritos, a sensação de um medo, e para não enlouquecer com isso, ele reprimiu esses traumas. E sem dúvidas, cada Hulk representa uma parte desse trauma. Mas o Bruce é como uma máscara para esconder o que tem por dentro. E na mente de Bruce, eles não param de se enfrentar, até que Bruce faz a única coisa que ele nunca fez, que é aceitar o Hulk. E nesse momento, as três partes se tornam uma só, que é o nascimento do Professor Hulk. E com certeza o MCU perdeu uma chance enorme de fazer um filme do Hulk só nisso, que seria a jornada pela aceitação do Hulk. Porque o Bruce ele finalmente entende que não há cura, mas sim aceitação. Agora vamos para a HQ Hulk, o fim. E nessa história a Terra está morta, não existindo seres humanos e não existindo nem heróis, apenas o silêncio do mundo. E nesse imenso mundo morto caminha o incrível Hulk. E dentro do Hulk, Bruce ainda vive, velho e cansado. E quando o Bruce volta, ele olha para o mundo e não vê nada. E quando o Hulk volta, ele caça as criaturas deformadas pela radiação gama, que é a única coisa que mantém ele lúcido de certa forma. Mas viver nesse tipo de mundo é a pior tortura para o Hulk, porque o Hulk ele sempre vence. E no fim Hulk grita que ele é o mais forte, mas ninguém está ali para escutar. A força absoluta só serviu para deixá-lo completamente só. E essa história deixa bem claro, a vitória final é a derrota de Hulk. Agora vamos para Planeta Hulk, lá de 2006. E bom, nessa história, os Illuminati traíram o Hulk. E essa traição não é um julgamento, mas sim é o medo. E eles decidiram que o Hulk não pode existir na Terra. Eles construíram uma nave prometendo uma vida nova e lançaram o Bruce para o espaço. A nave cai em Sakaar, um planeta dominado pelo Império. E lá Hulk é preso, jogado numa arena como um escravo. Mas uma coisa que o Império não entende é que o Hulk nunca luta sozinho. Ele luta por qualquer um que precise dele. E na arena, Hulk encontra companheiros que já passaram por muita coisa e agora estão sem esperança. Nessa história ele não fala muito, mas quando luta ele inspira os seus amigos. Os gladiadores viraram irmãos de juramentos de Hulk. Mas enfim, o que o planeta achava impossível acontece. O Hulk venceu o Imperador, agora se tornando um rei. E nessa história ele conhece uma guerreira implacável. Ela vê nele algo que ninguém viu, a justiça. O Hulk passou a amar ela profundamente pela primeira vez. E pela primeira vez Bruce não quer ser ele, mas sim o Hulk. Mas como não dá pra fugir do passado, a nave que trouxe o Hulk explode no centro da capital. A explosão mata a mulher de Hulk, e Hulk cai de joelhos. O mundo que ele construiu havia caído. Hulk olha para o céu e fala: "Eles me tiraram tudo." Ele se levanta com um puro ódio. Agora chegamos numa das histórias mais incríveis do Hulk, que é Hulk contra o Mundo, lá de 2007. Sendo uma continuação da história anterior, o Hulk nessa história, ele volta com a força de um planeta para a Terra. Todos os heróis se reúnem para impedir ele, mas o Hulk não quer matar os inocentes. Ele conseguiu derrotar o Raio Negro, o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, e colocar o mundo para assistir o julgamento. E quando a luta chega ao fim, uma verdade aparece. Os heróis não sabiam da explosão. Foi na verdade uma sabotagem. E com essa verdade, Hulk cai novamente ao chão. A raiva que movia ele não tinha mais um motivo, não tinha mais alguém para culpar. Ele olha para o céu não com raiva, mas sim com a dor. A força do Hulk não trouxe a justiça e nem a mulher que ele amava. E bom, sem dúvidas, essa história é uma das melhores do Hulk.
E bom, agora vamos para o Hulk Imortal. De 2018 a 2021, aqui o Hulk muda de forma definitiva. Nesta história Bruce morre, mas a entidade morte não o leva e a noite o traz de volta. Quando o sol se põe, o Hulk sai da Terra como algo antigo e primordial. Ele não é mais o trauma humano, agora ele é algo a mais. Cada morte, cada trauma abriu uma porta para o futuro de uma realidade, onde existe o One Above All, a entidade que se alimenta de dor e a radiação gama. Então o Hulk percebe que o gama não deu só o poder a ele, mas sim um acesso para algo maior. O Hulk começa a passar a enxergar o mundo com camadas. Ele começa a ver a dor dos outros, a mentira do poder e a podridão do medo. Cada personagem da história vira uma face da verdade, como esses 4 exemplos. Como exemplo, o Devil Hulk, que aparece como se fosse um protetor, já que ele é uma parte da personalidade muito complicada, dizendo que não quer destruir o mundo, mas sim destruir quem machucou o Bruce. O Hulk vira a justiça crua contra o sistema corrupto, sendo contra as empresas que exploram a radiação gama, contra as pessoas que usam a dor para o lucro. E no fim o Hulk encara o One Above All e entende que algo muda tudo. O Hulk finalmente entende que ele não nasceu para destruir o mundo, mas sim que ele nasceu para impedir que o mundo se destrua. A saga termina com o Hulk olhando para o horizonte, não mais como um monstro, mas sim como um juiz. E bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e vou trazer mais resumos de sagas e também vou trazer alguma coisa além de quadrinhos, porque já tá começando a ficar enjoativo. Talvez eu traga alguma coisa sobre anime ou alguma coisa sobre série. Então até a próxima.